Fala galera, Cal na área para mais um review no Collection. Hoje a gente vai começar com o Goku Ultra Extinto, mas não é qualquer Goku Ultra Extinto, esse é o Goku Ultra Extinto Presságio, né? Como está aqui escrito na caixa, Sign. Então vamos começar para explicar o que é essa figura e por que ela é especial. Essa é uma figura especial porque ela foi lançada na Comic Con, na convenção de inverno de 2022, tá? Em Nova York. E ela é uma figura, galera, que hoje em dia, vou ser sincero pra vocês, é muito difícil achar ela, tá? Ela realmente foi exclusiva, não tem muitas figuras dessa, tá? O que a gente vê muito é o Goku Ultra Extinto normal, com cabelo 100% prateado, mas esse que ele tá se transformando, né, que ele tá na transição, que é a primeira parte, que tá com o cabelo preto, meio perolado, meio brilhoso, e os olhos prateados, bem difícil de conseguir, vou ser bem honesto pra vocês, eu tava tentando conseguir ela há muito tempo, tá? Porque não consegui achar, é uma figura original, que fique bem claro, é uma figura original, tá aqui o selinho, tá? E eu sei que muitos colecionadores de Funko vão falar, mas não é porque tem um selo que é original, etc, etc. Beleza, ok, ponto. Vocês têm um ponto. Mas o que acontece? Eu confesso pra vocês que eu tentei pegar essa figura, ela falsificada, pirata, bootleg, chame como quiser. Só que realmente até para isso estava difícil conseguir, tá? Não estava conseguindo tão facilmente. Então, vou começar mostrando a caixa e eu vou mostrar para vocês o porquê essa figura, além do selo aqui na caixa, por que ela não é uma figura pirata, tá bom? Bom, vamos começar aqui pela parte da frente da caixa, né? O recorte lateral. Aqui mostrando o rostinho do Pop. A parte de trás mostrando essas figuras aqui, que meio que fazem sentido e não fazem. Por exemplo, esse Vegeta aqui não faz sentido, esse Gohan aqui principalmente, porque nem é desse mesmo período, sabe? Esse Goku Extinto é desse mesmo período, ok, do Torneio do Poder. Esse Mr. Satan não faz sentido, esse Gohan também não, nem esse Vegeta aqui com essa roupa, mas tudo bem. Aqui um render da figura, beleza? E vamos lá. Galera, esse Goku é basicamente aquela fase, ele se transforma nessa transformação, né, de Ultra Extinto Presságio no Torneio do Poder, tá? Naquela saga, isso é do Dragon Ball Z Super, desculpa, Dragon Ball Super, não tem Dragon Ball Z, é Dragon Ball Super, e é a saga do Torneio do Poder, quando vários universos se unem para lutar entre si e ver quem vai ser o grande ganhador do torneio para ganhar as esferas do Dragão Supremas, se não me engano. Se eu estiver falando errado, podem me corrigir nos comentários, tá? A questão das esferas do dragão. E aí fazer um pedido ilimitadíssimo do que você quiser. Enfim. E aí, em um determinado momento do torneio, o Goku libera esse novo poder, né? Que é o Ultra Extinto. Só que o Whis diz pra ele que ele não tá com o Ultra Extinto completo, ainda com o poder completo. E aí ele libera esse começo, né? Que é o Ultra Extinto Presságio. Que ele fica com o cabelo preto, porém brilhoso. E com os olhos com a pupila prateada. E aí depois ele vai passar para aquela outra fase, né, que tá o cabelo todo prateado. Só que uma parte legal é que nessa fase especificamente, nesse momento, ele tá com a camisa desse jeito, tá meio rasgada. Ou seja, o gi, né, o kimono, a laranja que fica sempre na frente, tá rasgado. Então ele só tá com essa roupa mesmo, assim como tá aqui na figura. Então vamos para a parte que todo mundo queria ver. Afinal, para isso que vocês vieram. Galera, eu vou confessar pra vocês uma coisa, que essa figura, esse pop era um pop que eu quis por muito, muito, muito tempo. Sério, eu quis ele por muito, muito tempo. Tentei por muito tempo conseguir esse pop e eu não conseguia. Tentei até conseguir ele bootleg, como eu falei, né? E eu não conseguia, sabe? Tentei Mercado Livre, tentei AliExpress, tentei Shopee, não conseguia. Tentei nos grupos de Funko, não conseguia. O original tava um valor absurdo. Tava um valor assim, R$600 para cima, que era um valor que eu definitivamente não queria pagar, tá? Definitivamente, não tinha condição. Esse Goku, ele tem
Cara, tem muita coisa pra falar sobre ele, muita coisa, então talvez o review seja um pouco maior do que eu imaginava. Eu pensei que ele ia ser um pouco menor, mas acho que ele vai ser um pouquinho maior do que eu esperava. Então vamos lá. Primeiro detalhe. Já falei um pouco do personagem, né? O que acontece? Por que eu tô falando que ele é original? O Funko Pop, que é pirata dele, ele tem essa energia aqui, esse ki, né? Que ele é mais fosco, tá? Ele é mais fosco, ele é isso aqui é um roxo bem clarinho, olha. Vou dar um exemplo pra vocês, isso aqui, ó. Isso aqui é um roxo, tá? Essa espada aqui que eu uso pra apontar, ela é roxa, mas ela é um roxo mais forte. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas é um roxo mais forte do que essa energia aqui, tá? Então, o pirata, eu cheguei a procurar bastante, tá? Para poder vir falar isso para vocês. Eu vou ver se consigo colocar umas fotos aqui do lado para poder exemplificar. O pirata, isso aqui é mais escuro, não é translúcido, ó, não consegue ver, tipo, tá vendo aqui meu dedo, tá vendo? Tá vendo aqui atrás a calça do Goku, tá vendo a camisa do Goku, tá vendo até a espada aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Bom, acho que vocês estão percebendo, né? Ó, bem aqui dá para ver a espada mexendo, dá pra ver um dedo atrás. Vou botar esse aqui. Tá vendo? O pirata, ele não tem isso, tá? Ele não é tão translúcido, ele é mais opaco. Ele é um roxo um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. Como se fosse um roxo mais escuro assim, tá? E, ó, uma diferença de tonalidade. Não sei se talvez a câmera vai conseguir captar. Enfim, a câmera de um iPhone, né, galera? Não vamos querer muito milagre. Mas ele é opaco. Primeiro ponto, tá? O segundo ponto, eu vou tentar trazer umas imagens aqui para vocês da caixa, mas, se eu não me engano, tem uma diferenciação sobre essa nomenclatura bem aqui da caixa. Aqui tá como Animation, tá vendo? O pirata não vem como Animation, vem com outro nome. Eu não tô lembrado agora qual que é, eu vou achar e vou colocar para vocês as imagens, tá bom? Ou aqui, ou do lado daqui, eu vou colocar em algum lugar, vocês vão estar vendo para poder, né, entender melhor o que eu quero dizer. Enfim, vamos pro pop, que é o que a gente quer saber, que é o que a gente quer ver, que é o que vocês vieram para entender mais. Vou começar falando que, cara, esse pop, ele é muito mais bonito do que eu imaginava. Ele é bem diferente. O que eu acho legal nessas versões assim é que a Funko muda o molde do cabelo, sabe? Isso é bem legal, cara, porque eu tava um pouco cansado de Goku com os mesmos moldes. Eu trouxe ainda há pouco um review do Goku Yadorachi. Vocês vão estar vendo aqui no canal, vai aparecer como indicação, alguma coisa assim, o Goku Yadorachi. E o molde dele é diferente desse Super Saiyajin do Goku Yadorachi, é diferente dos que já vem da Funko. Então, assim, bem legal. Eu acho legal quando a Funko muda esse molde, eu acho bem bacana. Um detalhe importante, que por foto não parece. Esse cabelo aqui, ele realmente não é só um preto glossy, sabe? Tipo, a Funko tem vários tipos de pintura, tá? Para quem coleciona Funko vai entender o que eu quero dizer. A Funko ela tem vários tipos de pintura. O primeiro tipo de pintura é a pintura mais fosca, né? Mais opaca, que é essa aqui, por exemplo, da calça. É uma pintura mais fosca, mais simples, tá? Até a pintura da pele também é meio fosca, se vocês forem ver, é uma pintura mais fosca, tá bom? Não tem quase brilho, não é acetinada, como o pessoal chama. Para quem pinta a parede, chamaria de acetinada. É uma pintura fosca, tá? É uma pintura sem brilho, sem semibrilho, enfim. Essa aqui não, ela é mais brilhosa. Vocês conseguem perceber aqui, olha, quando eu mexo, aqui aparece uma iluminação. Aqui não aparece esse brilho. Então, são dois tipos de pintura da Funko, beleza? Beleza. Aqui também a bota, do mesmo jeito, meio brilhosa, tá vendo? Eu mexo, a luz mexe. Aqui a mesma coisa. Agora, nos olhos e no cabelo, nos olhos está metálico e no cabelo tá tipo um perolado. É tipo sabe, como se você pegasse uma pérola e vê aquele translúcido da pérola, aquele furta-cor, variação de cor da pérola, é tipo isso. Isso aqui é uma variação de cor. Então, o que eu chamo meio que de glossy, né? Ou perolado, enfim, chame como quiser. Eu pelo menos chamo dessas duas formas, ou glossy ou perolado. Enfim, é um cabelo mais preto, assim, ele não é só perolado, ele é perolado, mas ele é um tom de realmente preto com prata. Eu confesso para vocês que eu achava, quando eu via nas fotos da internet, nos vídeos, eu achava que era um preto perolado. Aí, Cal, não é o que você está falando? Não. Existe um preto perolado. Eu vou ver se eu pego o Gohan para vocês. Tem um Gohan aqui que tem o cabelo preto perolado. Pera lá. Vamos lá. Consegui trazer. Não trouxe somente o Gohan.
eu trouxe vários tons de cabelo, tá? Para vocês poderem entender o que eu quero explicar para vocês e para ver como é a diferenciação. Beleza, vamos começar mostrando esse Goku aqui, como eu falei, que o cabelo dele é desse tom, tá? É meio que um preto com prata, ok? Ok. Vou trazer para vocês agora um Goku normal, com cabelo fosco, que é o cabelo padrão, o cabelo base do Goku. Desculpa, falei Gohan, né? Do Goku, tá bom? Esse é um Goku com cabelo base, o cabelo padrão. Tá certo? Olha a diferença do tom. Cara, galera, essa comparação vai ser bem legal. Vai deixar o vídeo longo, mas vai ser bem legal. E ó, acho que tá valendo like, hein? E é para isso que eu criei o canal. Para isso que eu criei o canal, para poder mostrar para vocês o que eu queria que me mostrassem nos reviews por aí, que eu queria ver, e a galera tem uma parede enorme de fã, que o cara não traz uma comparação, sabe? É para isso que eu criei o canal, para poder ter comparação, para poder mostrar para vocês e vocês entenderem o que eu quero dizer. Vocês conseguirem comprar alguma coisa com a sensação de que estão entendendo o que vocês querem ter, entendeu? O que vocês vão conseguir. Enfim, legal que com esse Goku eu vou poder mostrar para vocês outra coisa. O que eu disse do molde. Olha o molde do cabelo base. Eu pensei que viria alguma coisa assim, só um pouco mais mexida, mas não, olha como eles trouxeram. Com mais movimento, bem bacana, coisa pra cima. Enfim, beleza, segura aqui que tem esse Goku, né? Ok, vou trazer mais um tipo pra vocês. Vou explicar. Eu pensava que esse cabelo viria desse jeito aqui, igual o desse Gohan. Que é isso que eu quis dizer, que é um tom mais perolado, mais pro pérola. Ou um pouco até metalizado, alguns diriam que é um pouco metalizado, mas eu não acho que é metalizado, eu acho que isso aqui é perolado, tá? Um estilo perolado, e eu vou explicar o porquê. Ó, olha a diferença, tá bom? Vocês podem ver que aqui tem uma iluminação diferente. Vou botar lá do Goku, calma lá. Olha a diferença, tá? Não é igual, definitivamente não é o mesmo tom. Vocês podem ver, principalmente, eu não vou botar o dedo na frente, desculpa galera, principalmente essa parte aqui, ó. Olha esse tom de preto. Olha como é um tom de preto diferente desse daqui. Vocês estão conseguindo perceber? Tá? Isso aqui é mais, como eu falei, é uma mistura. É um prata com preto. Eu gostei muito disso. Isso pra mim definitivamente é um diferencial desse Goku, certo? É um tom de cabelo que eu nunca vi com nenhum Goku que a Funko já lançou. Já vale esse ponto. Aí, como eu disse, eu pensava que seria assim, esse cabelo, esse tom. Não é, é diferente. E aí vem mais. Existe um Vegito especial, metalizado, que tem esse tom de cabelo aqui. Que não é um preto brilhoso, mas ele é um preto brilhoso mais fosco. Ele é tipo algo metalizado. Vocês estão conseguindo reparar? Olha a diferença. Olha essa diferença. É algo mais metalizado. Tá vendo? Tá vendo? Galera, eu não vou focar muito nos pops aqui, nesses pops, desculpa, bati aqui na câmera. Não vou focar muito aqui nesses pops, porque não é a intenção, tá? Eu posso trazer eles mais pra frente pra um review, mas assim, a intenção é pra mostrar pra vocês a questão do cabelo, que é uma coisa que eu queria que as pessoas me mostrassem. Olha a diferença desse tom, tá? Pra esse tom bem aqui. Olha a diferença. Deixa eu fazer focar aqui melhor. Tá meio difícil. Olha a diferença. Talvez na câmera com a iluminação esteja parecendo igual, mas galera, não é. Não é o mesmo tom. Esse Goku aqui tem um tom de cabelo mais prateado. Isso aqui é um preto metálico, beleza? Do Vegito. Vegito, tom de preto metálico, tom de preto perolado. Tá? Tá diferente, tem um acabamento diferente, um acabamento mais pro pérola, beleza? Isso aqui pra mim é metálico. Ponto. Agora o outro. Gohan. Vou dar até um exemplo. Ó. Gohan. Olha a diferença. Tá vendo? Mas vocês conseguem ver mais de perto, né? Ó. Beleza. E agora o Goku base que eu falei pra vocês, né? E deixa eu puxar mais de longe aqui, que talvez de longe vocês consigam ver melhor o que eu quero dizer. Ó, pronto, galera, vocês estão vendo? Olha a diferença da própria iluminação, tá? A própria iluminação, ela gera uma diferença. Ó o tom. Vamos lá, começar do Vegito. Beleza. Ok. Goku, cabelo ultra extinto. Tá vendo? Perolado bem diferenciado, com a iluminação.
Goku base e o Gohan. Viu? Essa é a diferença. Essa é a diferença que esse Goku aqui especificamente está trazendo. Beleza? Estamos todos na mesma página? Estamos todos na mesma página, Cal. Beleza. Então agora vamos para os detalhes desse pop aqui. O vídeo vai ficar longo, galera, infelizmente, mas é o que eu falei, eu estou fazendo o canal porque eu gosto disso. E é isso que eu queria que as pessoas me mostrassem essas diferenças no vídeo. A pessoa tem uma parede de Funko Pop, de mais de 1000 Funko Pops, e aí o cara me posta um vídeo que o boneco fica assim, rodando. Acabou. Pronto. Encerrou. Encerrou o vídeo, passa o próximo. Cara, qual o sentido? Qual o sentido? Eu vou olhar o teu vídeo, eu sei que tem vários Funkos, porque eu imagino que tu vai me trazer um review decente, um review bacana, um review cheio de detalhe, cheio de coisas que vão agregar e que vão me fazer querer comprar aquele pop. Quando eu vou ver um review, eu quero ver como é que é esse Funko, se ele é bacana, se ele não é. Enfim, eu tô falando de Funko, mas pode ser qualquer figura, tá, galera? Eu quero entender, eu quero ver detalhes, eu quero ver coisas que eu não, sabe, que eu conseguiria escolher se eu quero comprar aquilo ou não. Então é por isso que eu quis mostrar pra vocês. Então assim, eu posso dizer que, cara, esse Goku tá muito bom, muito bonito, ele tá capturando bem o momento, né? Ele tá capturando bem o momento dessa fase que o Goku vem andando e tá com o Ultra Instinto, né? Presságio ativado. Tá, é um momento que ele tá bem capturado aí, ficou bem legal. Eu acho que tá muito bom. As roupas, tá? Não tem nenhum detalhe, não veio com nenhuma sujeira, não veio com nada. Eu acho legal que ele veio Battle Damage, né? Ou seja, é um Goku que tem uns detalhes aqui de machucado na pele, aqui também, aqui também. A roupa mesmo em si, né? Vocês podem perceber que tá destruída. Aqui vai ficar melhor com o zoom. Ó, a perna tá Battle Damage, o peito também tá Battle Damage. Não tem nenhum risco, né? Assim, seria legal se tivesse, tipo, sabe aqueles... tipo um risquinho assim no rosto, aqui também, de machucado, aqui no braço, que nem a gente teve no... que nem a gente tem no Goku, que é raríssimo, que eu já até falei, até no review do Yadorat, que é um Goku que teve poucas unidades, está muito caro, tá hoje em dia R$10.000, enfim, 2.000 e poucos dólares. Então é tipo aquele, não existe nenhum tipo de detalhe tipo aquele Goku, sabe? Infelizmente, mas a gente tem aqui algumas coisas que já são interessantes, né? Que ficaram bem legais. Gosto da base, achei legal ficar nesse tom roxo, apesar da gente saber que no anime ela é um tom prata, né, um tom brilhante, eles não tinham como fazer aqui um tom brilhante, nem um tom prata. Eu acho que um tom prata ia ficar meio estranho, ia ficar, sei lá, eu acho que não ia conseguir captar bem, sabe, essa questão do personagem, sendo bem honesto com vocês. Eu não acho que ficou ruim, não, eu acho que ficou bem legal essa base desse jeito, um tom meio roxo, ficou bacana, não ficou estranho, tá? Ficou bem, bem legal, o contraste legal com o tom do cabelo, tá? Não fica nem um pouco estranho, fica bem interessante. A pintura tá muito boa, do que veio pra mim, né? Ficou muito bom, não tem nenhum erro, nenhuma falha assim, que a gente possa chamar de uma falha grotesca, em volta aqui dos braços, tá? A camisa tá bem pintada, a faixa dele também tá bem pintada aqui, tá bem legal. A gente consegue perceber bem isso. O pezinho também, ó, as inscrições dizendo que é original da Funko, etc, etc. Aquelas coisas todas, né? Originalzinho, tá? Tudo certo aqui. E ele não tem uma base, tá? A base dele supostamente é isso. Ele fica assim, desse jeito. Isso, teoricamente, seria a base dele, certo? Vamos ver em questão de equilíbrio, se esse pop tem equilíbrio. Olha, eu não duvidaria que ele tem equilíbrio, afinal, ele tem meio que... ele é colado com isso aqui atrás, tá? Então eu não duvidaria que ele teria equilíbrio mesmo, porque, enfim, ó, não tem como ele acabar pendendo para frente, já que ele é seguro nesse effect aqui atrás, né? Sobre o cabelo, como eu falei, galera, eu já mostrei para vocês a diferença desse cabelo, então assim, é o ponto principal dele, cara. É ter esse cabelo nesse tom que mostra essa fase, tá? Então eu acho assim que é o ponto essencial nele, sendo bem sincero para vocês. O cabelo tá muito bem pintado, não veio com nenhuma falha, não veio com nada que sei lá, que fique estranho no cabelo, tá? Tá com uma pintura bem legal, tá com uma pintura uniforme, essa é a melhor palavra que eu posso dizer para vocês. A pintura desse cabelo do Goku, ela tá uniforme, sabe? Não tem falhas, não tem cola, não tem nada que onere ela. A gente tem um pedacinho de cola bem aqui, mas aquele que a gente fala, né, galera?
padrão Funko de qualidade. Infelizmente, algumas coisas têm que ser relevadas, mas ó, o cabelo dele tá bem legal, tá uniforme a pintura, sem nenhum problema, sem grandes falhas ou manchas ou coisa do tipo, ou algum lascado de pintura, tá tudo certo. A roupa também tá muito boa, esse effect de que tá muito bom. A posição que ele fica, eu acho que captura muito bem esse momento do personagem. Acho que nesse quesito, sobre como tá a pose dele, ficou muito bacana, tá muito legal, tá muito bonito. E agora vamos pra parte da nota. Definitivamente é um 10 esse Goku. Não tem o que falar, ele é uma nota 10. Olha como é que ele tá. Cara, tá perfeito. Tá perfeito. Sério, não tenho o que falar desse Goku. Não tenho o que contestar. Ele é uma nota 10. Então, por esse motivo, eu acho que ele é um must-have na coleção. Não vai ser um Goku fácil de pegar. Não vai ser. Porque eu acredito... Eu, particularmente, gosto muito mais dessa transformação que ele tá no Ultra Instinto Presságio do que no Ultra Instinto completo. Eu, sinceramente, gosto muito mais dessa versão. Eu acho muito mais bacana, muito mais interessante do que a Ultra Instinto com o cabelo todo prateado. Mas isso é questão de gosto. Então, pra mim, é um must-have. É sabe, extremamente necessário na coleção. Essa pose, tudo o contexto desse pop faz com que ele seja um must-have pra coleção, tá? Então, galera, eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar, já até me repeti bastante. Deixa aquele like pro canal, eu acho que esse vídeo especificamente merece muito like. Fiz uma comparação legal, mostrei pra vocês. Deixe alguma coisa nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram. Algumas sugestões, por exemplo, eu quero que faça um review desse pop aqui, daquele pop, entre outros, enfim. Se inscrevam no canal, eu tô sempre trazendo novidade. Acho que esse review foi bem completo, vale a pena, eu acho que eu mereço a inscrição de vocês. Então se inscrevam, por favor, deixem aquele like, comentem, compartilhem com a galera que tá curtindo Funko Pop, que curte Dragon Ball Z, Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT, Dragon Balls em geral, que eu vou sempre estar trazendo figuras aqui para fazer review, tá? Principalmente Funko Pop, que é a minha coleção principal, né, atualmente. Mas é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até mais. Valeu, falou!